Acho que podemos começar. Ok. Muito boa tarde. Vamos então começar a nossa sessão desta tarde. Agradeço a todos a presença, enfim, bastante significativa, e agradeço em particular ao Dr. Filipe Batista, que mais uma vez disponibilizou para nos vir falar aqui sobre os principais temas digitais neste momento em curso em Bruxelas. Em particular, enfim, num momento tão especial, enfim, em que a década digital tem uma nova, enfim, se veste uma nova roupagem, em que, no fundo, temos como pano de fundo o relatório Draghi, mas também um intuito de fomentar o crescimento económico, a desburocratização, enfim, e do domínio digital. Eu gostava também de dizer, enfim, embora esta sessão seja organizada por iniciativa do Grupo de Regulação Digital, temos aqui também, enfim, há múltiplos grupos a quem esta iniciativa interessa, no âmbito do seio da PDSI. Existe um grupo sobre a matéria da cibersegurança. Além da regulação digital, temos também sobre o RGPD, temos também, enfim, o grupo dos futuros. Portanto, além da inteligência artificial, em várias perspectivas. E nessa medida, portanto, isto é do interesse geral e creio que, enfim, acho que muito beneficiaremos em ouvir o Dr. Filipe Batista, a quem vou já de imediato dar a palavra, não sei antes dizer que no final teremos também a possibilidade de colocar questões. E a ideia será mesmo essa, dentro dos temas digitais que ele vai abordar, enfim, e dentro do âmbito da década digital, enfim, desde o tema das redes enfim, da inteligência artificial, é claro, da cloud, enfim, todos estes temas poderemos colocar questões no final da sua apresentação. Eu vou passar de imediato a palavra ao Dr. Filipe Batista, reiterando os nossos agradecimentos em nome da PDSI. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu é que tenho que agradecer porque esta sessão estava planeada inicialmente para o final de maio, mas por motivos pessoais tive que adiar e vocês acederam muito generosamente e eu agradeço. E é um gosto estar aqui uma vez mais convosco e tentar partilhar um pouco da minha experiência e daquilo que se passa aqui em Bruxelas, desta vez olhando para um tema que só por si dava para uns 6 ou 7 seminários, porque, como vão ver, e eu vou tentar ser o mais detalhado possível, mas não muito exaustivo, porque, por um lado, é impossível detalhar todos os temas que vamos aqui abordar, mas também com o objetivo, sobretudo, de dar uma visão mais abrangente daquilo que nos espera nos próximos 5 anos, porque acho que é isso que está em questão. Nós estamos a fazer este seminário numa altura bastante oportuna. Aliás, o facto de ter adiado por cerca de um mês possibilitou também aqui sabermos de mais novidades e agora partilhar convosco. Mas dizia eu que o grande objetivo que eu tenho para esta sessão é tentar-vos dar um enquadramento geral daquilo que podemos esperar no quadro digital, muito focado naquilo que é a temática do dia na União Europeia, que é a questão da competitividade e a forma como a Europa poderá alcançar os seus objetivos apenas olhando para a forma como se pode tornar mais competitiva. E, portanto, aquilo que vos preparei, e peço só para me confirmar se estão a ver a apresentação. Sim, vê-se perfeitamente. Ok, pronto. E, portanto, aquilo que eu vos preparei foi, para além daquilo que me foi pedido de falar dos principais dossiês em termos de matéria digital no quadro da União Europeia, foi também falar sobre a agenda estratégica que temos em cima da mesa, que aponta para, ou seja, se centra na soberania tecnológica e na competitividade. E, portanto, nesse sentido, aquilo que vos proponho é fazer um pequeno enquadramento, depois olharmos para este plano para a competitividade, compreendê-lo e depois tentar materializá-lo, e quero com isto dizer, tentar mostrar como é que a Comissão
pretende materializar este plano para conseguir os objetivos a que se propõe, que vão muito para além do final da década, para assegurar então a tal e tão desejada competitividade para a Europa, que lhe permita então essa autonomia estratégica e alguma capacidade de competir num plano global no quadro digital. Não é novidade para ninguém, o mundo está em mudança, vivemos tempos incertos. Acresce que neste quadro existe muito pouca investigação, muito pouca reflexão sobre os impactos negativos do digital. Se repararem, hoje em dia, em todas as comunicações da Comissão, o foco é sempre nos benefícios da digitalização, nos benefícios da inteligência artificial, das redes sociais, mas pouco se fala dos impactos negativos. E, portanto, eu refiro-os aqui porque a crescer ao que já é hoje uma realidade, sejam os desafios geopolíticos, sejam as crises de habitação, de imigrações, etc., nós temos que ter em conta que vamos sofrer, e estamos a sofrer já um novo layer de pressões que estão relacionados com os efeitos negativos da digitalização, que vão acrescer estes efeitos negativos, agravando alguns deles, por exemplo, a pressão em termos de emprego, a digitalização, a automatização das indústrias vai libertar mão de obra, vai criar desemprego, que numa situação normal se poderia reconverter e adaptar a um novo quadro de trabalho, mas na situação atual em que temos com uma panóplia de crises que nos criam alguma pressão, será certamente muito difícil de resolver e será um layer novo de pressão para esta Comissão e para os Estados-membros, naturalmente. E, portanto, a resposta para já que a Comissão encontrou foi apresentar esta estratégia, esta abordagem que se estende ao longo de todo o programa de trabalho deste novo ciclo, de 24 a 29, e deste novo colégio de comissários. É um plano que, eu digo, aparentemente reformador, porque aquilo que eu temo é que na incapacidade de haver concertação de opiniões e capacidade de efetivamente reformar e simplificar, se cria uma nova linha de montagem de produção legislativa que de reformador não terá nada. E, portanto, esperemos que assim não seja e que, efetivamente, o objetivo que a Comissão se propõe de criar uma União mais rápida, simplificada, unida, soberana, segura e resiliente, não caia por terra e se consiga, efetivamente, atingir os objetivos desse plano. A inspiração não é novidade, aliás, tudo o que se tem feito ultimamente na União Europeia bebe do relatório Draghi, sobretudo, tem em conta também a carta do ex-primeiro-ministro Letta, e tem sido esta a grande base de toda a produção estratégica, ou posições estratégicas da Comissão, e, portanto, ao longo de toda a apresentação farei algumas referências, se calhar menos evidentes, mas a pedra base ou a regra será que tudo o que nós estamos a assistir agora foi previamente identificado ou sublinhado ou apresentado no quadro do relatório Draghi. Olhando para este plano da competitividade, a primeira grande iniciativa que nós temos é o Competitiveness Compass, que basicamente, em linhas muito gerais, procura dar um novo impulso à economia europeia. Há aquilo que eu chamo a revolução de competitividade, é uma expressão minha, porque se olharmos para o passado, a Europa sempre liderou estes processos de revolução industrial, ou de revoluções que transformaram a nossa economia, seja a revolução agrícola, seja depois mais tarde as revoluções industriais, e chegou também a ter um impulso muito, muito grande no final da década de 90, quando se começou a falar de digitalização, quando se começou a falar de internet, ainda chegou a ter alguma preponderância, mas como todos nós sabemos, isso foi deixando ficado para trás, fomos perdendo competitividade, fomos perdendo tração, e, portanto, a ideia aqui transmitida pela Comissão é, nesta espécie de revisionismo daquilo que se passou ao longo da história europeia, com esta revolução de competitividade, voltar a colocar a Europa na linha da frente da economia, e neste caso da economia digital. Sendo que, em termos muito concretos, um dos objetivos é recuperar o atraso
tecnológica em relação aos Estados Unidos e à República Popular da China, e eu não querendo ser pessimista, acho isso extremamente difícil de acontecer. Estamos muitos anos-luz atrás daquilo que se faz na China e aquilo que se faz nos Estados Unidos, por razões diferentes. Por um lado, porque tem um músculo económico privado, com as grandes plataformas a guiarem esse desenvolvimento, e por outro lado, do lado da República Popular da China, uma economia de Estado completamente diferente, em que o peso da subvenção e do apoio estatal tem feito também a diferença, independentemente dos méritos que têm conseguido, quer em termos de qualidade tecnológica, quer em termos de soluções, que ficam muito longe daquilo que nós hoje, por exemplo, na Europa conseguimos fazer, desde logo nas infraestruturas de comunicações eletrónicas, em que claramente, e questões de segurança à parte, tecnologicamente as soluções chinesas são de grande qualidade. Esta estratégia, incluída na bússola para a competitividade, tem dois níveis, um no plano interno, e portanto aquilo que se pretende é facilitar e acelerar a atividade empresarial para consolidar o mercado único e em todos os setores, e já vamos ver como, e no plano externo, que é reduzir as dependências externas e competir então com esses atores globais. No relatório Draghi já eram identificados 3 necessidades essenciais para que a União Europeia reforçasse a sua competitividade: combater o déficit de inovação, descarbonizar a economia e reduzir as dependências. E a Comissão, neste plano que estamos a abordar, incluiu mais 5. Que complementam de alguma forma as outras 3 já identificadas pelo relatório Draghi e que apontam também para aquilo que é o core dos valores europeus. Reduzir a burocracia, eliminar obstáculos no mercado único, permitir um financiamento mais eficiente, promover competências e empregos de qualidade e assegurar uma melhor coordenação. Ao fim e ao cabo, estes 5 elementos, quando olhamos para as diferentes propostas relatórias que vamos tendo em cima da mesa, são sempre tocados e são sempre mencionados. E, portanto, não poderiam faltar, mas desta feita com um foco completamente diferente, como já vamos ver. Olhando muito sinteticamente para cada um deles, na parte da redução da burocracia, aquilo que vai acontecer são propostas ómnibus. Basicamente, são propostas de simplificação em termos de matéria regulatória, ou em termos de diplomas legais, tentando retirar obrigações, custos administrativos, burocracia em geral, em toda a linha de aplicação, seja qual for o setor, nesse caso. Tornando, obviamente, a economia mais flexível, um ambiente empresarial mais favorável e tirando, sobretudo, carga ao core, ao grosso da nossa economia, que são as pequenas e médias empresas. No setor digital, vale a pena referir também que será também apresentado um ómnibus, provavelmente em novembro, ainda não está totalmente confirmada, mas que seguirá a mesma linha de simplificação, sobretudo naquilo que pesa mais no quadro digital para as pequenas e médias empresas, que são os deveres de diligência, de reporte, de due diligence e de compliance com as obrigações, sobretudo no quadro da inteligência artificial e no quadro dos serviços digitais. O segundo ponto da Comissão é eliminar os obstáculos no mercado único. Esta também é uma tendência clara identificada no relatório Draghi, que tem sido uma tendência grande ao longo dos anos da Comissão, de tentar consolidar, concretizar o mercado único em diversos setores. Como sabem, existem competências dos Estados-membros, existem competências da União, mas ainda assim, em muitas áreas das competências que estão dentro da União, um mercado único, um verdadeiro mercado único, ainda é uma miragem. E, portanto, isto dificulta naturalmente a forma como nós somos competitivos e dificulta a forma como as empresas podem atuar, porque, por isso, simplesmente não têm um mercado único, têm 27 mercados, pelos quais têm que se regir por diferentes regras, muitas vezes, e, portanto, esta também é uma das principais linhas de ação da Comissão, é apostar na questão do mercado único e na forma como podemos modernizar as regras, de forma a eliminar os obstáculos e não criar novos obstáculos.
Neste ponto, neste pilar, um dos pontos mais importantes, ou uma das propostas mais importantes que vamos ter no digital, será o DNA, que trará muitas novidades, algumas delas que se antevêem já polémicas, não novas, mas certamente polémicas. Os outros três pilares, muito sucintamente, permitir um financiamento mais eficiente, é também um dos problemas identificados ao longo dos tempos, e lá está no relatório Draghi também, através da apresentação de um plano que se chamará União da Poupança e dos Investimentos. Promover a competência e empregos de qualidade, será proposto um plano de união das competências, em que se visa assegurar uma educação contínua, formação e aprendizagem ao longo da vida, que permita de alguma forma comatar ou complementar, se quisermos, os níveis de competitividade que se esperam atingir com este plano também. E, por fim, assegurar uma melhor coordenação, que é, sem dúvida, também um dos problemas da Europa, é a falta de coordenação a vários níveis, seja político, seja a nível legal, seja a nível de regulação. Existe sempre muita dificuldade em alinhar as agulhas e em chegar a consensos e, portanto, aqui tenta-se criar aqui um mecanismo de coordenação que ainda não se percebe muito bem como é que vai ser, que será apoiado pelo Fundo da Competitividade, mas, como sabem, ainda estamos em discussão bastante inicial do novo quadro financeiro e, portanto, teremos que esperar até lá para ver o que será objetivamente esta proposta para assegurar a melhor coordenação. Para compreendermos o plano, podemos identificar 7 objetivos principais da Comissão. E destes 7, eu vou só destacar 3, atendendo ao tema e atendendo também às minhas competências, porque alguns deles eu não acompanho e, portanto, não seria a pessoa indicada para o falar. Mas vamos salientar 3. Primeiro, desde logo, facilitar a atividade empresarial para promover o crescimento económico. Reforçar a produtividade e a difusão das tecnologias digitais para promover a inovação e a inteligência artificial e melhorar as carreiras profissionais e a competitividade. Este último escolhi atendendo ao universo da APDSI, que penso que poderá ser interessante para a vossa reflexão. Paralelamente, também, e integrado neste plano e, sobretudo, nesta componente de simplificação, no digital será também apresentado um Digital Pack, que terá sobretudo incidência ao nível dos dados, da inteligência artificial, dos serviços online, DSA. Terá também um Fitness Check, que será aplicado a todos os diplomas digitais na perspectiva de tentar perceber o que é que se pode melhorar, o que é que se pode eliminar para criar um ambiente mais flexível, menos burocrático. De simplificação com a Business Wallet, que será um tema certamente importante para o universo APDSI também, e por fim financeiro com a reformulação do CEF Digital, que lá está, uma vez mais, estando as negociações do mecanismo financeiro ainda em andamento, não sabemos objetivamente o que é que vai ser, mas o gossip que passa aqui em Bruxelas, na bolha de Bruxelas, é que o CEF Digital vai sair dentro do quadro do CEF, do Connecting Europe Facility, e vai ter um fundo dedicado a uma espécie de um blending mechanism, e aqui seria bom ter alguma informação também da nossa comissária, porque certamente estará envolvida neste processo, uma espécie de um blending mechanism para atrair também private equities, fundos privados, que possibilitem uma maior agilização e um braço financeiro mais forte para apoiar todo este plano ambicioso, sobretudo na componente das infraestruturas digitais que temos pela frente. Olhando então para aqueles 3 pontos, o primeiro ponto tem a ver com a facilidade da atividade empresarial e, portanto, como uma forma também de reforçar a nossa competitividade. Ele é basicamente incluído na Bússola para a Competitividade, e eu aqui destacava, porque ele é muito focado na questão das pequenas e médias empresas, mas destacava aqui este último ponto que tem a ver com um novo estatuto jurídico, o 28º regime, que se pretende implementar, e, sobretudo, com a estratégia europeia para as startups e scale-ups. E aqui a chamada de atenção que faço é para o esforço que tem sido feito pelos diversos governos, incluindo estes 2 últimos governos que estão agora mais recentemente na liderança do país, na
procura de afirmar Portugal como um verdadeiro ecossistema de startups. Neste caso concreto, o nosso secretário de Estado da Economia, o Dr. João Ferreira, tem feito bastante a marcha nesse sentido, percebendo claramente a importância que é assegurar uma posição estratégica de Portugal neste quadro. Garantir que atraímos startups, garantir que as fixamos aqui e garantir que elas possam efetivamente fazer negócio em toda a Europa, e isto depois liga com uma outra parte que tem a ver com o acesso aos dados e a promoção da inteligência artificial, e portanto este ponto penso que é bastante interessante, e mesmo também para o universo APDSI, acho que merecerá a vossa reflexão sobre os próximos passos e aquilo que poderão contribuir para ajudar a este desiderato. O segundo ponto que eu queria salientar tem a ver com a reforço da produtividade, e aqui sim um grande avanço em termos de investimentos e em termos de alargamento da aplicação da inteligência artificial à economia, como forma ou como mecanismo de competitividade, ou como enabler, se quiserem, em que se pretende incentivar os investimentos, desde logo em infraestruturas digitais, melhorando a conectividade, tornando mais segura, mais rápido, mais fiável, eliminando as barreiras cross-border que existem entre os Estados-membros, apostando em investimentos em tecnologias de ponta, como supercomputadores, microcomputadores, internet das coisas, a computação quântica, por aí fora, e, sobretudo, fomentar a aplicação da inteligência artificial em toda a escala e em toda a linha dos setores produtivos e da economia europeia, como mecanismo, lá está, de conseguir essa tal competitividade, ou aumentar a competitividade das nossas empresas através da inteligência artificial. O último ponto que é importante salientar passa pela partilha dos dados, que deve ser fluida e em grande escala, porque, obviamente, o desenvolvimento da inteligência artificial só é possível tendo acesso a dados para que possa desenvolver o seu conhecimento, para que possa desenvolver-se enquanto aplicação e enquanto solução. Caso contrário, de nada vale termos desenvolvimentos a nível de inteligência artificial se não pudermos treinar os nossos modelos e depois aplicá-los à indústria, e sim para a tornar competitiva. O último ponto tem a ver com as carreiras profissionais e competitividade, em que será apresentada uma união das competências, muito focada nas novas tecnologias, nas competências também básicas, mas na promoção do ensino em ciências e tecnologias, que são vitais e essenciais para todo um processo de desenvolvimento de serviços digitais de inteligência artificial, de cloud, de edge, por aí fora, mas ao mesmo tempo não esquecendo a componente mais técnica e por isso também uma aposta na promoção do ensino e formação profissional. E aqui julgo que, face às capacidades e às qualidades que nós temos em Portugal e do valor que temos a nível de quadros, quer ao nível do ensino, quer ao nível profissional das pessoas que formamos, podemos ter aqui algumas vantagens comparativas e competitivas em relação a outros Estados-membros, se assim o agarrarmos. Entrando na última parte da materialização do plano, temos aqui várias áreas de atuação, de como é que se materializa este plano de competitividade. Obviamente que eu vou-me centrar apenas naquelas que dizem respeito às minhas áreas de digital, e vamos tentar perceber como é que a Comissão pretende fazer esta materialização. Desde logo, o primeiro plano, o plano de ação para o AI Continent, o objetivo é muito simples, é muito claro, é promover o desenvolvimento e implementação de soluções de IA, de forma a acelerar o desenvolvimento da economia europeia e da nossa competitividade, e juntando ou integrando, se quisermos, a investigação e a indústria em 5 eixos fundamentais. O primeiro eixo, que é o programa InvestAI, o segundo relacionado com acesso a dados, o terceiro, setores estratégicos, competências e talentos, e simplificação e aplicação da inteligência artificial. No plano de ação AI Continent, como o próprio nome diz, é tornar a Europa um continente de inteligência artificial, reserva desde já um pacote financeiro de cerca de 200 mil milhões de euros, e o objetivo é a criação de várias fábricas AI, o estabelecimento de 5 gigafábricas de inteligência artificial, que é com um objetivo já do desenvolvimento da inteligência artificial, é para treinar modelos de
maior complexidade e de larga escala, e para aí estão orientados chega a 20 milhões, e depois uma proposta legislativa muito concreta, que também veremos um pouco mais à frente, sobre Cloud and AI Development, para triplicar a capacidade dos centros de dados e abrir o uso dos dados aos modelos e para que os modelos de inteligência artificial se possam treinar e ter acesso a dados de qualidade. Os outros dois pontos relacionam-se com acesso a dados e setores estratégicos. Aqui vamos ver mais à frente a materialização através de uma futura estratégia para a União Europeia dos dados, uma estratégia que segue a linha da primeira fase de legislação que foi criada para a regulação dos dados, que era o Digital Governance Act e o Data Act, que neste momento exigem uma segunda ação. Os resultados esperados não foram aqueles que se anteviam e, portanto, há necessidade de fomentar o uso e a partilha dos dados que nós temos na Europa. Aliás, se nós pensarmos olharmos um pouco para trás, a ideia do Big Bang, do Big Data, começa a ser falada no início deste século. Mas a verdade é que parece que só agora é que está a chegar à Europa, porque efetivamente quem beneficiou com o Big Data e quem usou efetivamente todo este fenómeno de acesso a grande volume de dados foram as empresas tecnológicas americanas que desse modo conseguiram crescer e conseguir os níveis de desenvolvimento que têm hoje e dominar o mercado digital de larga forma. Os setores estratégicos é basicamente promover a aplicação da inteligência artificial naqueles setores que são mais estratégicos para a Europa. Certamente a indústria da defesa estará aqui incluída brevemente, e também como utilizar as fábricas e os polos europeus de inovação digital para que se possa executar esta estratégia de aplicação de IA em larga escala. Os dois últimos pontos, não me repetindo, porque já há pouco mencionei, competências, talentos, segue a mesma linha daquilo que já tinha falado há pouco. Simplificação e aplicação de IA, como têm certamente escutado, existe muita celeuma em torno do regulamento de inteligência artificial, das regras que impõe, da dificuldade de compreensão e, portanto, aqui a Comissão está apostada em criar uma espécie de um serviço de assistência para ajudar as empresas e os Estados-membros a aplicarem e a entenderem o regulamento de inteligência artificial. Olhando para os outros pilares, Cloud and AI Development Act é uma iniciativa integrada, como já disse há pouco, no continente de inteligência artificial, que lá está, tenta combater a lacuna entre capacidade computacional e as demandas crescentes que temos, que são impulsionadas pela inteligência artificial, que já estavam também identificadas no relatório Draghi, e, portanto, é tentar aqui casar aquilo que é os serviços de cloud com os serviços de inteligência artificial, e também incluindo, obviamente, uma componente de atração de investimentos, que sejam públicos e privados, para desenvolver esta estratégia. A revisão do Cybersecurity Act dispensa grandes comentários. Hoje em dia tudo é digital. Hoje em dia, como vemos, cada dia que passa, as ameaças são cada vez maiores, híbridas, e, portanto, para que tudo isto funcione, temos de estar seguros, temos de estar resilientes e, portanto, há uma necessidade de rever este regulamento, sobretudo no que toca aos poderes que precisam de ser conferidos à ENISA, que é a Agência de Cibersegurança Europeia, mas também aos esquemas de certificação europeus, sobretudo para poder reforçar a capacidade de segurança das nossas infraestruturas, dos nossos sistemas, ao longo das cadeias de fornecimento de tecnologias de informação e comunicação. Por fim, o European Business Wallet, que está inserida também no quadro da simplificação, muito falada nos vários relatórios, Letta, Draghi, por aí fora, e é uma pedra angular, obviamente, para todo este processo de competitividade, porque se, ao fim do dia, depois de aplicarmos todas estas ideias e todas estas formas de tentar tornar as nossas indústrias, as nossas empresas mais competitivas, usando a tecnologia para reduzir custos de contexto, tivermos e formos obrigados, nós, empresas, a ter que respeitar uma série de burocracias e uma carga burocrática muito grande que nos dificulta o negócio,
de nada vale. E, sobretudo, que permita que uma empresa, quando está em elaboração, possa ter acesso não apenas ao seu mercado, mas aos 27 mercados. Basicamente, a European Business Wallet visa tornar isso possível. Uma solução digital, segura, interoperável e que permita a identificação, autenticação de empresas, certificação, notificações oficiais em toda a União e, portanto, facilitando assim muito a vida das empresas. Depois temos a European Data Strategy, que, lá está, como dizia há pouco, visa iniciar uma segunda fase da revolução de dados que tivemos na Europa com o primeiro pacote legislativo ainda durante o outro ciclo legislativo 2019-2024 e que, sobretudo, o objetivo é facilitar a partilha de dados públicos e privados que até à data não está a acontecer. E, portanto, se não houver, como disse há pouco, disponibilização de dados que os modelos de inteligência artificial possam utilizar, de pouco vale todo este esforço de aplicar a inteligência artificial, investir em supercomputadores, promover a investigação e a aproximação de inovação e indústria, porque se não houver dados disponíveis, nada disto fará sentido. E volto a referir, durante todos os anos passados, desde o início da década deste século, se olharmos para aquilo que aconteceu com as grandes plataformas, foi precisamente a possibilidade de terem acesso a dados em grande quantidade, sem qualquer tipo de controle, e aqui a perspectiva obviamente é diferente. A Europa apresenta-se com um modelo diferente, um modelo que defende a privacidade dos dados e a privacidade dos dados pessoais, sobretudo, e, portanto, esta é talvez uma das peças mais importantes da materialização de todo este plano. Olhando um pouco em detalhe para ela, e só passando aqui 2 ou 3 pontos que me parecem essenciais, a solução para este desafio desta fragmentação, da falta de players tecnológicos, tudo isto que temos falado aqui, passa sobretudo por estimular o investimento e a partilha voluntária de dados. Eu lembro que nos regulamentos anteriores, seja no Data Act, seja no Data Governance Act, uma das componentes era o altruísmo dos dados, em que voluntariamente os detentores dos dados, fossem eles cooperativas, pessoas singulares, associações, o que seja, disponibilizavam os seus dados de forma voluntária para permitir precisamente o desenvolvimento de soluções e a análise desses dados que permitam encontrar novos caminhos, novas ideias. Simplificar o quadro regulamentar, e uma vez mais o enfoque na redução dos encargos administrativos, e depois desenvolver uma estratégia internacional para os dados, porque é aqui que pode ser feita a diferença. A Europa escolheu um caminho há cerca de 10 anos atrás, em aposta na privacidade, na defesa dos direitos humanos, da democracia e, sobretudo, na segurança dos dados pessoais. E é importante que esta posição e que este caminho, ou que este selo de qualidade, se quisermos, ou de selo de diferenciação, seja anunciado fora da Europa. Para quê? Para que na altura de escolher a quem vamos confiar os nossos dados, que empresas é que podem ter acesso aos nossos dados, que sejam as empresas que fazem o compliance com a regulação europeia, que de antemão já sabemos que nos protege, que nos garante, que nos dá garantias de privacidade, e isso pode ser a diferença. E, portanto, o desenvolvimento de uma estratégia internacional de dados é também uma peça importante de toda esta estratégia europeia de dados. Entrando no DSA, muito rapidamente, o foco será apenas para reforçar a implementação do artigo 28, que está ligado à proteção de menores em ambiente digital ou online. Como eu disse no início, ainda estamos apenas a observar o princípio daquilo que são os impactos menos positivos das redes sociais, da social media, de todo o ecossistema digital. Não sabemos de que forma é que as pessoas comunicam hoje em dia. É muito difícil percebermos como é que as pessoas vão reagir nos próximos tempos, fruto das interações sociais que têm a nível das redes. Há vários países já a darem passos concretos sobre isso. Em França, por exemplo, o presidente Macron proibiu a utilização de redes sociais por menores de 15 anos.
E este é um ponto bastante importante. E a Europa continua a olhar para ele de alguma forma tímida, na minha opinião, e o primeiro passo que é dado aqui é reforçar esta segurança. Lá está uma abordagem mais europeia, não é proibir nada, mas é regular para dar, peço desculpa, mas Bruxelas é assim e estamos em Conselho Europeu e há muita ambulância e muita polícia. E, portanto, dizia eu que a solução passa por reforçar os nossos direitos e garantias e não proibir o uso. E, portanto, há aqui um enfoque muito grande na questão da proteção dos menores em linha. E, por fim, chegamos ao último ponto que tem a ver com o DNA, com o Digital Networks Act. Esta será claramente a peça mais importante que vamos ter no quadro digital, em termos de reforma, em termos de revisão, porque, desde logo, será uma peça fundamental também para toda a arquitetura que se está a tentar montar neste plano de competitividade, porque será o elo de ligação entre o continente AI, entre o plano de Apply AI, entre o plano de estratégia europeia de dados, entre todas estas peças, nada é possível se não houver conectividade. E se não houver conectividade com capacidade para responder às exigências destas novas tecnologias e desta convergência tecnológica. E, portanto, devem estar certamente recordados da discussão em torno do fair share e de como é que vamos financiar as nossas redes e infraestruturas digitais, a necessidade de se criar uma taxa para que os OTTs pudessem participar também. Bom, tudo isso parece estar esquecido, ou pelo menos adormecido, e aquilo que vamos ter é uma proposta muito clara da Comissão, assente em duas linhas. Desde logo, o próprio regulamento Digital Networks Act, que está previsto para o final deste ano, mas também a revisão do Código das Comunicações Eletrónicas, que até há bem pouco tempo ainda estava por ser transposto por alguns Estados-membros e que a Comissão integra também neste pacote. Dois pontos essenciais, e que eu destaco aí, é a substituição das redes. Existe uma grande resistência, por exemplo, por parte da Alemanha, que não vê nem tem interesse em fazer uma substituição total do seu cobre e das redes antigas por fibra, desde logo porque é um investimento completamente louco, face à dimensão do país, e porque tem uma estratégia completamente diferente de apostar em redes novas e digitais nos centros industriais, nos polos digitais, e, portanto, existe aqui uma grande tensão entre aquilo que vai ser a proposta para a substituição destas redes e aquilo que alguns Estados-membros pretendem. O outro ponto é que também a proposta que vai ser aprovada promove operações transfronteiriças e também a escalabilidade, ou seja, a consolidação do mercado que se tem muito falado e a possibilidade de termos operadores ou agentes, se quisermos, pan-europeus. Os vários problemas identificados, quer no relatório Draghi, quer depois no white paper da Comissão, basicamente basta olhar para o texto que está aqui assinalado a negrito para os identificar: a fragmentação, a falta de harmonização, o excesso de carga regulatória, a questão do copper switch-off, Open Internet e a forma como são tratados alguns serviços inovadores, as dificuldades de cooperação entre os vários atores do ecossistema, seja do setor privado, seja dos Estados-membros, a falta de inovação e de investimento no setor das comunicações. Barreiras estruturais identificadas, as variações nos regimes de autorização geral, isto quer dizer a forma como os Estados-membros autorizam o uso das licenças, que são limitadas ao Estado-membro, e, portanto, a Comissão pretende apresentar uma proposta de uma autorização geral que permita a qualquer agente do setor atuar em qualquer Estado-membro com essa mesma licença. E o velho problema de sempre, o velho restelo, que é a gestão do espectro, que a Comissão tenta sempre ter mais competência, no meu entender pessoal, com algum sentido, porque há efetivamente áreas da gestão do espectro que são inconsequentes, porque não alinham com uma estratégia europeia integrada. É muito do ponto de vista do Estado-membro, do ponto de vista nacional. Obviamente que há matérias que têm que sempre ficar de fora, questões de segurança, pelo menos para já,
a questões de segurança nacional, que tenham a ver com as áreas militares, mas há outras em que se calhar teríamos todos a ganhar em que houvesse uma harmonização e uma centralização dessa competência de gestão a nível da Comissão. Quais são os objetivos? Uma vez mais, uma repetição daquilo que eu já disse, estimular a inovação, reforçar o bem-estar, mas obviamente reforçar o bem-estar dos consumidores, a redução das obrigações, fusão de instrumentos legais, enfim, é um pouco aquilo que temos estado a ver em toda a linha e que se pode comparar com aquilo que também foi apresentado para as outras áreas. Em termos de resumo, se quisermos, o objetivo, portanto, é aquilo que temos vindo a falar, e em termos de simplificação, são 3 eixos fundamentais, em termos de espectro, estes 4 eixos, e em termos de regulação, estas 2 iniciativas bem claras e que não diferem muito daquilo que tem sido sempre a posição da Comissão ao longo do tempo. Não o conseguiu através do código, que é uma diretiva, tentará desta forma, com a revisão do código e a passagem de muitas das competências que estão no código para dentro da nova proposta de regulamento da DNA, corrigir esta situação e tentar ganhar aqui alguma margem para implementar, ao fim e ao cabo, todo este plano ambicioso estratégico que tivemos até agora a falar. Era isto, espero que não tenha passado muito tempo, tentei ao máximo cingir-me àquilo que tinha sido dado, mas já vi que sim. E fico agora à vossa disposição para qualquer questão e agradeço a vossa atenção, obviamente. Muito obrigado pela abrangente apresentação. Nós já temos uma questão, mas antes de referir, queria só também fazer um comentário e talvez ouvi-lo sobre, enfim, talvez um bocadinho provocador. No fundo, estes eixos que referiu, não é? Aqui a inteligência artificial, a cibersegurança, a Estratégia Europeia de Dados, o DSA, na perspectiva dos menores, é verdade, mas tudo isto, e o Digital Networks Act, tendo em conta que tivemos, enfim, não é assim tão longínquo o aparecimento da diretiva do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, não é? Sob a forma da diretiva, isto parece um bocadinho incremental, mas não propriamente revolucionário. Será que é assim? Será que vai ter um efeito tão significativo? Será que a União Europeia está, enfim, na verdade está a recuar um bocadinho? No fundo, vemos aqui um bocadinho mais os mesmos temas, mas tratados talvez de forma diferente. Eu peço desculpa, está-se a ouvir um pouco baixo. Se calhar afastou o microfone. Fala lá agora. Estava só a fazer aqui um comentário. Pronto, agora está-se a ouvir bem. Peço desculpa. É que estava-se mesmo a ouvir bem. Sim, mas eu ouvi o comentário, e ouvi a pergunta. Agradeço. E já agora, termino, e depois temos uma questão. Aqui, em relação àquilo que tem sido apresentado, e se calhar haverá aí alguma tensão com os governos dos Estados-membros, não é? Entre a Comissão e os governos dos Estados-membros, eu vejo, por exemplo, que na proposta do Digital Networks Act ainda aparece o tema do fair share, não é? E da contribuição de alguns operadores para suportar custos que quem suporta a rede, na verdade, tem e que está a suportar com maior intensidade. É um tema que nós vemos recorrentemente ser, enfim, trazido ainda à baila. O tema também da rede cobre e das medidas de facilitação da fibra, não é? Do deployment da fibra, a harmonização do espectro, não é? No fundo, há aqui temas que já vêm do passado, não é? E que continuam a ter atualidade, não é? Pareceu-me que, pronto, eu não estou aqui a defender a importância do fair share, estou apenas a dizer que é um tema que continua a ser uma batalha, enfim, é um tema muito batalhado pelos operadores mais incumbentes, não é? Mais tradicionais. Já agora, tínhamos uma questão aqui que tem que ver com
enfim, com o facto de, tendo em conta a existência de um atraso que referiu no início da União Europeia face face aos Estados Unidos e à China, se poderia haver aqui a possibilidade de nos diferenciarmos através da regulamentação, enfim, que implicações têm estas iniciativas ao nível da cibersegurança nesta estratégia de dados, tendo presente que a segurança é um fator crucial para os consumidores. Então, a questão tem a ver, no fundo, com a perspectiva europeia, enfim, de que maneira nos diferenciamos das outras abordagens continentais ao nível digital. Muito bem, obrigado, Luís. Eu começo talvez por esta última questão que foi colocada pela Carla Dixon. Foi basicamente aquilo que eu referi, ou seja, a Europa optou por um caminho há muito tempo, há uns anos atrás, diferenciador. Não vou fazer juízos de valor se é certo ou se é errado, nem vou dar a minha opinião, vou só limitar-me aos factos. E esse caminho foi um caminho de diferença em relação ao resto do mundo. De um lado, a total abertura e total descompromisso na utilização de dados, da forma como os dados são tratados, isto olhando para a economia digital, obviamente. A forma como os dados são tratados, a forma como as empresas utilizam os nossos dados, e um outro caminho, que é um controle absoluto do Estado sobre os dados, sobre tudo. Não é? E, portanto, o nosso caminho foi uma aposta centrada na pessoa, no homem, se quisermos, na privacidade dos nossos dados, no respeito pela nossa privacidade e na segurança da utilização que é dada a esses mesmos dados, sejam eles pessoais ou não pessoais. E eu acho que este é o caminho diferenciador. Isto é que pode fazer a diferença. E por isso é que eu há pouco disse que na componente da estratégia de dados, do acesso a dados, criar uma estratégia internacional nesse sentido, em que se faça também um marketing claro daquilo que é a Europa em termos do tratamento, da segurança, do armazenamento e da utilização dos dados que têm que ser armazenados. Que, em contraponto àquilo que é feito pelas grandes tecnológicas, em que nós não temos qualquer tipo de controle, em que limitamos a fazer accept or tick boxes, dizemos que não, mas que não sabemos se isso efetivamente é aplicado, eu acho que isso pode ser um elemento diferenciador. Sobretudo, olhando, e isso tem sido defendido, os Estados-membros, por exemplo, como nós, como Espanha, como França, como Bélgica, que têm laços e ligações mais diretas com outras regiões do mundo, em que deve haver uma aposta clara nesta linha de governação, mostrando que, colocando cá os dados deles, não só garantem a segurança, como garantem também depois toda uma panóplia de serviços de alta qualidade e por isso daí os investimentos em inteligência artificial, nas gigafactories, nas fábricas de inteligência artificial. Estamos a falar de dados pessoais e não pessoais, não é? Estamos a falar de dados no geral. Dados em geral. Dados em geral. Os dados pessoais é outra história, mas de qualquer maneira nós somos os únicos que efetivamente garantimos a privacidade dos nossos dados pessoais. Você nos Estados Unidos ou na República da China não tem qualquer controle, nem sabe tão pouco como é que são usados, se são usados, não são usados. Dados pessoais e não pessoais, obviamente. Não é? Pronto. E, portanto, eu acho que esse pode ser o aspecto diferenciador. Sobre a sua questão de parecer um pouco mais do mesmo, note que eu comecei por dizer logo no primeiro ou segundo slide que é aparentemente uma provocação. Aparentemente reformador. Porque, infelizmente, e por muito que a Comissão, e eu estou à vontade nisto, porque eu sou muito crítico da Comissão, porque eu tenho um papel muito claro, eu estou aqui para defender os interesses do Estado português e, em segundo lugar, os interesses dos Estados-membros, do Conselho. E há alturas em que a Comissão vai um pouco além da linha que pode ir. E, portanto, sou muito crítico em relação a isso. Mas há outras questões em que não, efetivamente, estas questões não são novas, porque elas existem e vão continuar a existir. E, portanto, enquanto estivermos aqui num limbo entre aquilo que é competência da União e competência dos Estados-membros, estas questões têm que ser sempre debatidas e têm que ser sempre apresentadas. E, portanto, elas são apresentadas, e por isso é que eu disse que aparentemente reformadora, porque se não forem efetivamente implementadas, se não se fizer aquilo que lá está, e o processo legislativo, como sabe o Luís, é um processo algo esquizofrénico no seio da União Europeia, mas que nos garante alguma estabilidade,
que muitas propostas, muitas vezes que chegam à mesa de negociações do Conselho, apresentadas pela Comissão, eu já vi algumas em que eu assinaria de cruz e recomendaria ao Estado português para assinar de cruz, porque estavam bem feitas, respeitavam todo o princípio de subsidiariedade, respeitavam todos os enquadramentos legais e todos os argumentos, ou todos os artigos do Tratado da União que reservam direitos aos Estados-membros, e que no final das negociações é uma coisa completamente diferente. E que não serve o propósito inicial. Portanto, aparentemente reformador por causa disso, e ele continua lá. Sobre o fair share. O fair share em si é não assunto, nunca existiu objetivamente, nunca foi proposto nada nesse sentido. Foi o maior gossip que aconteceu na bolha de Bruxelas. Toda a gente queria falar sobre o fair share, sobre a tal taxa, sobre as OTTs, mas que ninguém sabia ao fim e ao cabo o que é que era, porque nunca houve uma proposta concreta. Qual é o problema? O problema é que, efetivamente, não há dinheiro. Não há dinheiro para esta ambição, para este plano ambicioso que a Comissão apresenta. Não há dinheiro para competir com os grandes players tecnológicos. Os investimentos que uma Google, a Amazon faz em inteligência artificial são muito maiores do que aqueles que são propostos pela União Europeia e pela Comissão. E, portanto, continua-se a falar de um tema, ou encapotadamente a falar de um tema, de como é que vamos financiar as nossas infraestruturas digitais. Se quiser a minha opinião, eu acho que não é com uma taxa, minha opinião pessoal, acho que é com a convergência de vontades e de vantagens que possam criar uma situação de win-win para ambos os lados, que permita, por um lado, garantir que temos capacidade financeira para investir nas infraestruturas que são necessárias para o desenvolvimento de todo este plano, mas, por outro lado, também garanta que os operadores que operam e que usam essas redes e essas infraestruturas digitais possam também ter benefícios ao estar a investir nos próprios. É óbvio que eles têm, e eu digo-lhe já como se nós tivermos redes com maior capacidade, maior velocidade e maior resiliência, teremos mais utilizadores em cima delas, teremos mais serviços em cima delas e, portanto, isso é o core business das grandes plataformas. E, portanto, logo aqui estão a ganhar. O facto de não quererem cria esta sensação de se calhar temos que taxar. Não é? Claro. Temos aqui mais uma pergunta e eu aproveito pegando um bocadinho na ênfase que colocou nesta estratégia internacional dos dados. Dizer, ao mesmo tempo temos também desafios que se prendem com a soberania digital, não é? E com, enfim, com um certo proteccionismo e com a garantia também de algum controle do continente europeu, não é? E da União Europeia sobre os seus dados, sobre as suas redes digitais, sobre a segurança. E temos aqui uma questão, ou duas, aliás, do Luís Vidigal, antigo presidente da APDSI, sobre como está a reagir a Comissão à Autonomia Digital Europeia, nomeadamente com a iniciativa Eurostack. E referindo também, enfim, ou perguntando também sobre como a Comissão está a reagir ao Cloud Act, uma lei do ZEUA que desde 2018 permite ao seu governo aceder a dados armazenados por empresas americanas, mesmo fora do território dos Estados Unidos. Referiu, é verdade, que era ótimo podermos ter Googles e Amazons europeias, não é? Mas não havendo dinheiro, nem escala, nem, enfim, qual o comentário que poderá fazer? Em relação ao Eurostack, honestamente, não tenho conhecimento suficiente para poder dar uma resposta ou dar a minha opinião. Sobre o Cloud Act, quer dizer, arrest my case, foi exatamente isso que eu disse, ou seja, o simples facto de, nos Estados Unidos, existir uma lei que permite que o governo possa aceder aos dados armazenados, quer dizer, é uma formalização daquilo que é informal na China. Basicamente, ou pelo menos que nós achamos que é informal, porque não há dados concretos que permitam essa afirmação, mas existe uma lei que permite que o governo chinês possa também pedir informações ou ter acesso às informações, mas é tudo o que temos. E, portanto, isto faz precisamente, isto justifica precisamente aquilo que eu estava a dizer. Isto é mais uma prova de que o caminho que a Europa escolheu, de respeito pela privacidade, respeito pelos dados das empresas e das pessoas, pode ter um valor
acrescido neste quadro. Obviamente que se os regulamentos e se esta questão, ou se esta regra da privacidade for alargada e implementada em toda a linha, porque obviamente se não houver controle, e daí a componente da questão da segurança. De pouco vale nós temos esta conduta se nos data centers dessas empresas não forem aplicados estes requisitos de segurança. Daí também a tal revisão do Cybersecurity Act em que se quer melhorar e agilizar os esquemas de certificação de cibersegurança. E, portanto, a Europa olha para isto com, acho que não estou na cabeça nem da vice-presidente Virkunen, nem da presidente von der Leyen, mas eu diria que olha para isto com bons olhos. É um bom indicador daquilo que nos diferencia dos Estados Unidos. Sobre o GAIA-X, tem piada, Luís, porque eu fiz exatamente a mesma pergunta há cerca de 3 dias num grupo de trabalho, porque quando estavam a apresentar a estratégia europeia de dados, eu perguntei, então como está o GAIA-X? Bom, o GAIA-X é uma iniciativa privada, neste momento é cada vez mais privada, neste momento desapareceu do radar, foi apresentada com pompa e circunstância, como se devem recordar, durante a presidência alemã do Conselho, em conjunto com a França, uma iniciativa franco-alemã, e na altura toda a gente pensou, bom, está aí o novo Amazon da vida, e portanto estamos todos safos porque finalmente vai aparecer um grande gigante. Pouca informação temos ou nenhuma, Luís, e sei tanto como você para estar a perguntar. E portanto, enfim. Mas isto prende-se um bocadinho também com o que referiu do aperfeiçoamento, enfim, que é um desígnio já muito antigo da União Europeia, do aperfeiçoamento do mercado interno, não é? E da criação aqui de condições para uma maior consolidação entre operadores, não é? E eliminar a fragmentação que existe no mercado. Como é que vê um bocadinho esse desígnio geral, não é? Da Comissão de promover campeões europeus ou... já vi que com algum ceticismo, não é? Não, eu aqui no meu papel tenho pouca liberdade para ser cético ou não. Limite-me a cumprir instruções e implementar aquilo que me é dado como orientação do governo. Agora, fora de brincadeiras. Quer dizer, do ponto de vista de análise pura e dura, é compreensível. É compreensível, porque ainda há pouco referi que nós continuamos com muitas limitações porque existem muitas barreiras. E eu dou como exemplo, se calhar é mais fácil, a questão do 28º regime. É completamente impossível que uma empresa startup que até possa vir ou esteja lá já ali a roçar ser um unicórnio, ter sucesso quando não está num mercado consolidado. Porque a livre circulação de bens e serviços é uma coisa, a consolidação do mercado é outra. E a verdade é esta, a verdade é que embora essa empresa possa vender e circular livremente os seus serviços por toda a União, cada vez que entra num Estado-membro, ela tem que fazer o compliance com uma série de outras burocracias. E, portanto, isso não é um mercado integrado, não é um mercado único. E, portanto, é muito natural que essas empresas, quando atingem um certo grau de maturidade e que se vê que têm possibilidade de escalar, a Meta, a Google ou quem seja, vem cá, pega nelas e leva-as para Silicon Valley. É isso que se quer tentar alterar com esta abordagem das startups e das estratégias para as startups e do 28º regime. Na parte das comunicações, é um bicho mais complicado. É algo bastante complicado, até porque, independentemente de opiniões ou de estudos, eu não estou convencido da mais-valia de um grande operador europeu, se não for no sentido de complementar alguns dos serviços digitais que nos são prestados por outros grandes plataformas. Porque ou nós queremos competir internacionalmente e se olharmos só por um operador clássico de telecom, não sei em que mercado é que vão concorrer internacionalmente, porque hoje já não existem grandes operadoras telefónicas, hoje é tudo digital e não creio que haja grande mercado para competir. Se for para criar músculo, para termos serviços que são, hoje em dia,
ou soluções que são hoje em dia disponibilizadas por grandes plataformas, pelas VLOPs, aí se calhar faz sentido. Uma coisa tem que ser assegurada, é que a evolução que nós tivemos, sobretudo em termos de qualidade de serviço e de preços para os consumidores, não seja agravada por uma solução destas, porque ao fim e ao cabo estamos a criar aqui o inverso do caminho regulatório, não é? Começámos por regular e desmantelar monopólios, para agora estamos a criar novamente esses monopólios, embora que se calhar uma vertente mais vertical e não tão horizontal. Mas é um tema mais complicado, não sou minimamente agnóstico, até porque sou da ANACOM e conheço bem a realidade da regulação do mercado das telecomunicações, mas é um tema mais complicado, em que se calhar a guerra que se vai comprar ou as vantagens que se podem criar não compensam as vantagens que possam vir a ser postas em cima da mesa. Mas lá está, não tenho conhecimento suficiente para opinar com grande assertividade nisto. Okay. Temos aqui ainda, muito obrigado, uma questão que é mais, enfim, de cariz nacional e, portanto, sinta-se perfeitamente à vontade para nós, sobre o Cyber Resilience Act, não é? Como é que está a ser acompanhado? Isso é competência do Centro Nacional de Cibersegurança e que está a fazer um excelente trabalho, liderado por uma pessoa muito competente, Lino Santos, que tem sido o motor de toda a política de cibersegurança que tem sido desenvolvida em Portugal e com créditos firmados internacionalmente também, porque nós continuamos a ser um dos países com melhores resultados em termos de segurança das comunicações digitais em toda a Europa. Muito bem, já ultrapassámos o tempo e por isso, em nome da APDSI, resta-me mais uma vez agradecer, porque já são várias as sessões que organizou connosco e nós somos bastante agradecidos porque é muito importante, no fundo, vamos sabendo o que se vai passando em Bruxelas, mas nada como ouvi-lo com este grau de detalhe e enfim, com a sua apreciação pessoal é sempre extremamente útil e por isso, mais uma vez, bem-aja, muito obrigado, em nome da APDSI, dos seus grupos e da sua direção. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigado.